E aí galera, tudo bom? Tranquilo? Passando aqui para fazer uma análise rápida sobre o gráfico, tem muita gente que diz que não tem como operar muito à tarde, que não tem muitas tendências e tal, que os melhores horários são para operar de manhã, e de fato de manhã tem muitos horários bons para operar, principalmente para pegar abertura de mercado, mas tem muita gente que esquece que muitas tendências boas são formadas durante a parte da tarde também, e eu queria mostrar para o pessoal uma possibilidade de você não precisa ficar o dia todo operando, você pode pegar momentos específicos. Claro que não é exatamente no momento que você estiver no gráfico que vai aparecer oportunidades, mas também significa que você não precisa pegar o dia inteiro operando, basta que você pegue apenas uma boa ou duas boas operações no dia. Aqui a gente está aqui mais no horário ali de 4 horas da tarde, né? Mercado já perto de fechar, faltando mais ali 2 horinhas mais ou menos, 1 hora e meia para o mercado fechar. E eu queria mostrar para vocês essa oportunidade aqui de entrada. Aqui a gente tinha um mercado, né, que já vinha de baixo, obviamente, né? Todas as médias indicando o mercado de baixa. A melhor tendência do dia foi essa tendência aqui, que começou nessa parte de cima e terminou aqui embaixo, né? Ali por volta de 10 da manhã até meio-dia. Mas, digamos que alguém entrou já na hora da tarde, não conseguiu pegar essa tendência, o mercado está ali lateralizado, sem dar muitas tendências, apenas pequenos pivôs, né, buscando ali seu primeiro alvo de cada pivô, mas de certa forma lateralizado. Quem opera ali lateralização, quem opera ali suporte à resistência, daria para operar aqui, claro que não com muita segurança, porque o range está apenas de 400 pontos entre uma margem e outra, então não é tão seguro assim. Mas bora lá, por exemplo, já começando ali por volta das 4 da tarde, a gente começa a ver o mercado já querendo descer, porque as médias estavam indicando que o mercado estava descendo, mas até então estava lateralizado. Quando chega mais ou menos aqui nessa região, aqui o mercado começa a dar uma determinação de para onde ele quer ir, porque as médias começam a se afastar, as três médias principais que eu uso, né? E até então chega um momento em que ele rompe esse suporte aqui que ele tinha, né? Isso aqui ativando, rompendo, ativando esse espelhamento aqui, que aí a gente pega essa projeção e vai projetando para baixo, né? Mas então, onde é que seria meu ponto de entrada? Tem muitos pontos de entrada, você pode entrar inclusive no rompimento desse espelhamento aqui, aqui é exatamente onde eu sinalizei aqui, mas eu, se fosse eu estivesse operando, provavelmente eu teria entrado aqui assim, mais ou menos, nesse candle aqui, porque o mercado já vinha numa LT aqui de baixa, indicando que vai romper esse suporte, e aqui eu tenho uma indicação desse candle de força vendedora, né? Então ele se apoiou na média e anulou completamente a força compradora, assim como esse candle de cá ou essa pernada daqui também. Então são vários pontos de entrada indicando que de fato esse suporte vai ser rompido. No momento em que ele é rompido, ele já vai e já busca o primeiro ponto do espelhamento. A gente tem esse range aqui, que é o range de consolidação. A gente pode pegar e espelhar ele para baixo, né? Então se eu pegar aqui e espelhar ele para baixo, o nosso primeiro ponto de parcial seria justamente nos próximos dois candles, porque no momento que rompeu com bastante força, foi buscar o primeiro alvo logo em seguida, já era um ponto de parcial. Uma coisa que vale detalhar é que quando você pega bem no início da tendência, os seus stops geralmente ficam bem mais curtos e bem mais baratos do que normalmente. Então, meu stop aqui, se eu tivesse operando, teria ficado algo em torno de 53 pontos. Se fosse, dependendo do operacional e da pessoa que estivesse operando, poderia ser um stop de 200 pontos, que ainda não é um stop muito caro, ou um stop talvez de 131 pontos. A depender de qual operacional você está usando e qual gatilho de entrada. Poderia ser 180, 80, 184 e até talvez 235. Então, a gente vê que não chega a 250. Então, o stop ficou barato. Para mim mesmo, ficou um stop extremamente ridículo. Se eu levasse um stop, para mim, não seria nada, entendeu? E aí é onde você vai ver a relação entre o quanto você está arriscando e o quanto você está almejando lucrar. Então, no primeiro momento que ele atinge a primeira parcial, eu já ganho 264 pontos, ou seja, 5 vezes mais do que meu risco, que estava daqui de cima, eu falei que era 53 pontos, basicamente, né? Então, ele atingiu o primeiro alvo.
O stop fica aqui em cima até aparecer um segundo momento de eu colocar o stop. Então, o mercado fez essa primeira pernada de baixa, depois ele corrigiu, apoiou nas médias de novo e desceu. Após esse candle de força aqui romper esse suporte aqui embaixo, a gente tem um segundo ativamento de pivô. E aí quando o pivô é atingido, quando o pivô é ativado, perdão, a gente com força, obviamente vale ressaltar isso, eu poderia pegar o stop que estava aqui em cima e trazer para esse fundo aqui de baixo. Então eu já tiraria a minha operação que estava num risco de menos 53 pontos e colocaria minha operação num gain de 180 pontos. Então significa que, quer dizer que eu faria o break-even, obviamente, significaria dizer que a partir desse momento eu tiraria o meu risco de menos 53 pontos, né? E colocaria, que seria, por exemplo, com 5 contratos seria R$ 50. E colocaria a um loss de mais R$ 180. Então significa que se eu fosse estopado, eu teria um lucro de R$ 180. Isso entrando com 5 contratos, né? E isso, o stop permanece aqui até novamente formar um fundo e ele romper esse fundo. E é uma coisa muito interessante de ser percebida que, por exemplo, esse fundo aqui ele foi rompido, logo depois ele desceu um pouco e voltou. E aí ele ficou lateralizando. E aí muita gente pensaria que ele iria reverter. Só que vocês têm que perceber uma coisa muito, muito importante. Está numa tendência clara de baixa. Então, muito provavelmente, o que muitos acham que pode ser uma reversão, às vezes é só uma correção da macro, porque até inclusive a macro tendência está de baixa. Então, não existe nenhum indicativo de que pode ser uma reversão. Claro que tem a formação de um fundo duplo aqui, mas o fundo duplo nem chegou a ser totalmente ativado, né? Só se depois que rompesse esse candle saísse aqui para cima com força, é que seria ativado o fundo duplo, né? Mas ele nem chegou a ser ativado. E aí você fala, mas o mercado vai voltar e me estopar. Primeiro que se te estopar, você está saindo aí com 180 pontos de lucro. E segundo que o mercado, seu stop estaria mais ou menos aqui. E aí, se você traça um stop e coloca ele nesse ponto, até o momento que o gráfico chegou aqui, não existiu nenhum motivo para você tirar seu stop daqui. Nem para poder levar para trás, porque não existe mais motivo para subir o stop, muito menos para poder descer. Porque o fundo que ele formou foi esse fundo aqui de baixo. Foi esse fundo aqui de baixo. E ele, até aqui, às mais ou menos 5h48, quase 6 horas, ele não tinha rompido esse fundo. Então, estava apenas lateralizando. Então, ele entrou aqui num range aqui de suporte e resistência, em que eu só poderia mover meu stop daqui para um ponto, para um nível mais baixo, a partir do momento que fosse rompido esse fundo aqui. Então, o mercado ficou lateralizado. Aí muita gente pensa, pô, mas vai voltar, vai reverter. Gente, ele foi buscar muito longe, por quê? Porque ele foi buscar se apoiar numa média maior. Aí você quer, por exemplo, alguma mais certeza, por exemplo, ó, como não iria buscar, deixa eu botar aqui de azul claro. Teve a formação desse pivô aqui, né? No momento que o pivô foi ativado, o primeiro alvo que ele buscar foi aqui em cima. Ele simplesmente buscou o primeiro alvo, que sempre que bate em um alvo, a tendência é que o mercado sofra algum tipo de força contrária. Então, bateu no primeiro alvo, já tinha uma tendência a sofrer o primeiro alvo. Buscou, nem chegou a buscar o segundo alvo, que seria aqui em cima. E aí, junto com essa média maior que estava passando, o mercado já desceu. E aí ele já desceu com mais força e aí nesse momento ele rompeu. Quando ele rompe esse fundo aqui de baixo, eu posso pegar o meu stop que estava aqui e trazer o meu stop para cá ou dali de cima para cá. Então você já estaria ali com um gain, um stop loss de 280 pontos, ou seja, aumentou mais 100 pontos ali. Com 5 contratos seria R$ 280, né? Depois disso, a gente vai... outro ponto de ser lembrado. Traçar a projeção. Então, traçando o espelhamento certinho, a gente teve o primeiro alvo que ele bateu, como mostrei, a gente vai traçar o segundo alvo aqui. O segundo alvo, ele não chegou, se vocês perceberem, ele chegou muito perto, mas ele não chegou a tocar na primeira descida que ele deu. Ó. Ficou ali questão de 1 pip, mais ou menos, de distância para poder tocar.
E já na segunda vez que ele foi testar o fundo, ele já tocou nessa barra vermelha aqui. Então, já foi o segundo alvo. Então, nesse momento, já poderia ter batido uma segunda parcial. Depois disso, ele vai buscar o terceiro alvo. Então, a gente vai fazer a projeção do terceiro alvo da reflexão. Olha o que a gente tem. Então, depois de ele ter rompido esse suporte que eu falei mais cedo, depois dele ter rompido, ele foi buscar o terceiro alvo. E logo depois do terceiro alvo, ele simplesmente cravou o terceiro alvo e aí desceu um pouco. Viu que ele respeitou, né? Ele bateu o primeiro alvo, desceu, respeitou cravadamente aqui e depois começou a subir. E aí no que ele começou a subir, aí o mercado fechou. Então, por exemplo, se você tivesse pego uma operação de onde eu teria pego, começando ali mais ou menos, que horas eram? 4h18 da tarde e finalizando às 6 horas, então seria ali uma operação de 1 hora e 30 e poucos minutos e 40 minutos, você teria surfado ali 800 pontos. Claro que não é todo dia que isso vai acontecer, mas saiba a importância de você ter o conhecimento para que caso você esteja no mercado, você consiga ver isso. Talvez muitas pessoas não tivessem visto isso, não teriam surfado tantos pontos assim. Eu não surfei porque eu não estava no mercado, mas eu abri para ver como foi o dia de hoje do gráfico. E aí eu me deparei com essa situação bem interessante aqui, do finalzinho do mercado, que deu uma tendência muito bonita. 800 pontos, com esse contrato seriam R$ 800 de lucro, né? No dia, ali operando 1 hora e 40 minutos. E aí é onde você tem que entender que muitas pessoas às vezes teriam ver o mercado voltando, teriam saído da operação e teriam deixado de lucrar aí mais de 500 pontos, teriam visto o mercado lateralizado e não teriam acreditado na tendência, porque você tem que acreditar na tendência. Então, quantas pessoas talvez teriam levado uma operação por tanto tempo, 1 hora e 40 minutos, entendeu? Então essa é uma questão muito importante. E para aqueles que não perceberam, tiveram muitos pontos de entrada. O melhor ponto de entrada teria sido aqui em cima, mas houve outros pontos de entrada, principalmente esse aqui e esse aqui, que foram ótimos pontos de entrada. Essa é a importância de você pegar sempre próximo ao início da tendência. Então, galera, essa foi mais ou menos uma análise ali do que eu vi aqui. Eu queria mostrar para vocês um pouco de como ver o mercado e como olhar para o mercado, beleza? E é isso. Qualquer coisa, só me chamar, tamo junto. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou ler e responder, ou me mande uma mensagem no direct lá no Instagram, beleza? Falou!